Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar esse tapete retangular em crochê. Essa já é a terceira parte do passo a passo e se você não viu como começar o seu tapete, eu deixei o link aqui em cima, deixei também na descrição do vídeo, inclusive a segunda parte do passo a passo também. O meu tapete tem 48 centímetros de largura, 1,25 m de comprimento, ou seja, fiz aqui uma passadeira, mas no vídeo eu ensino você a confeccionar o tapete menor para compor um jogo de cozinha. Fiz o tapete grande no vídeo para já facilitar, para você ver que dá para fazer com o tamanho que você precisa. Para fazer o meu tapete com essa medida, eu utilizei o barbante número 6. Esse aqui é o barbante Olinda da Texto Piratininga. Já fiz o teste, não solta tinta. E 778 gramas equivale a mais ou menos 790 metros. Eu utilizei aqui a cor beterraba, uma cor viva, bem forte, bem bonita. Utilizei também agulha para crochê número 4 mm, utilizei tesoura e agulha de tapeceiro número 14 para fazer os arremates. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais com a quantidade exata que eu utilizei e eu detalhei também cada uma das carreiras para facilitar o seu trabalho, ou seja, o vídeo tem capítulos, é só você clicar aqui no vídeo, depois clica na barra de avanço que abre os capítulos para você ir direto na carreira que você precisa fazer. Se você é membro do canal, tem gráfico disponível para download sem custo adicional. Aqui na descrição do vídeo também tem as instruções para você fazer download. Na frente do título do vídeo tem uma seta, clicando na seta abre a descrição onde tem as instruções para você fazer download do gráfico caso você queira. Mas se você não é membro, não se preocupe, o vídeo está bem detalhado e eu ensino cada uma das carreiras, ensino a repetir o desenho, detalho também o bico de acabamento e tem também a explicação detalhada para você adaptar esse bico de acabamento ou utilizar algum outro bico de acabamento aqui no seu tapete. Eu espero que você goste do vídeo e se gostar, se inscreva aqui no canal e se já é inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Começando a terceira parte do passo a passo, e veja que eu segui repetindo o desenho, sempre da carreira 4 até a carreira 27, para formar o comprimento da minha passadeira. Mas conforme eu expliquei na primeira, na segunda parte do passo a passo, eu detalhei todas as carreiras aqui da 1 até a 27, e para você formar o desenho, basta repetir da carreira 4 até a 27. Então, digamos que você quer fazer um tapete menor para compor aqui um jogo de cozinha, basta repetir mais uma vez o desenho, aqui olha, da carreira 4 até a carreira 27. No meu caso aqui ele fica com mais ou menos 65 centímetros de comprimento sem contar o bico de acabamento, ou seja, colocando o bico ele vai ficar com mais ou menos 70 centímetros, que é um tamanho ideal para o tapete menor para compor esse jogo de cozinha. No meu tapete, no caso aqui na minha passadeira, eu repeti 3 vezes, ou seja, repeti uma vez da carreira 4 até a 27, repeti também pela segunda vez da 4 até a 27 e pela terceira vez repeti da 4 até a 27 e parei na carreira 27 para eu continuar agora para fazer o bico de acabamento. Quando eu fizer as próximas duas carreiras ele vai completar 1,20 m sem contar o bico de acabamento. Aí com o bico ele já fica um pouquinho maior. Então veja que eu parei na carreira 27 e não vou seguir repetindo o desenho, então vou fazer com que o final do tapete fique exatamente igual o início. Por isso eu vou começar a próxima volta fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou laçar o fio na agulha, virar o trabalho e vou completar a lateral fazendo mais 3 pontos altos, exatamente igual nós fizemos as carreiras anteriores. Ficou assim. Agora eu vou fazer blocos vazios até chegar na outra lateral, para que fique exatamente igual ao que eu fiz na segunda carreira. Veja que eu vou fazer 2 correntes, vou no primeiro ponto alto e faço ponto alto, formando bloco vazio. 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos de base, faço ponto alto em cima do próximo ponto. Onde tem ponto alto, basta pular assim 2 pontos para formar o bloco vazio, e sempre com 2 correntes, tentando manter a mesma distância que tem os seus pontos altos para que não fique mais largo aqui o final do tapete. Mas veja que eu sigo fazendo bloco vazio sempre com 2 correntes. Na direção dos blocos vazios que nós temos na carreira anterior, basta fazer 2 correntes e fazer ponto alto em cima de ponto alto. Eu vou seguir fazendo assim até chegar na próxima lateral, onde eu vou completar fazendo mais 4 pontos altos.
Já estou chegando no final da carreira, fazendo blocos vazios sempre com 2 correntes de espaço. Fiz logo após a borda, olha, só fiz blocos vazios. E aqui no final, para ficar exatamente igual, vou formar a lateral do tapete com 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos aqui na borda, finalizando então mais uma carreira. Vou começar a próxima carreira fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, virar o trabalho, e nessa carreira eu vou fazer ponto alto do início ao fim. Então eu vou seguir fazendo ponto alto aqui em cima dos pontos da lateral do tapete, ou seja, mais 3 pontos altos. Toda vez que chegar no espaço de 2 correntes, eu vou fazer somente 2 pontos altos. Então aqui precisa tomar cuidado, porque essas correntes elas são mais soltas. Então se você não prestar atenção, você faz os pontos mais alongados assim, e aí a lateral do tapete aqui, a borda, né, fica mais larga. Então o que preciso fazer é manter a altura dos meus pontos. Então segura bem firme aqui a lateral do tapete para fazer o ponto alto com o mesmo tamanho dos outros que você fez aqui na lateral. E manter sempre a mesma distância entre um ponto alto e outro, né? Só você comparar com os pontos que você tem aqui no tapete, para que não fique mais largo ou mais estreito o final do tapete. No espaço de 2 correntes eu faço somente 2 pontos, faço ponto alto em cima de ponto alto. No espaço, olha, eu pego dentro do espaço de 2 correntes, não pego em cada uma das correntes para fazer o ponto alto, tá? E não se preocupe se ficar um pouquinho mais solto aqui, mais largo, dentro do espaço do ponto. Veja que eu vou fazer o ponto lado a lado, e mesmo tendo espaço aqui para fazer mais pontos, não vou fazer mais do que 2 pontos. Vou seguir e fazer ponto alto em cima de ponto alto. E vou seguir assim até o final da carreira, ou seja, a carreira completa com ponto alto, para ficar exatamente igual à primeira carreira do tapete. Já estou chegando no final da carreira, fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Nos espaços de 2 correntes fiz somente 2 pontos e mantendo sempre a mesma distância que eu fiz os pontos aqui ao longo do comprimento do tapete. Aqui no final, olha, já estou fazendo a borda, né, fazendo a lateral com ponto alto também. E essa última carreira fica exatamente igual à primeira carreira do tapete e também com a mesma quantidade. Vou fazer aqui o último ponto. E veja que ela fica com a mesma largura do restante aqui do tapete. Se você fizer os pontos exatamente iguais, não tem por que ficar mais largo ou mais fechado aqui o final do tapete. E como eu disse, essas 2 últimas carreiras ficam exatamente iguais a essas 2 primeiras, ou seja, uma carreira de ponto alto, outra de bloco vazio. Aqui também, olha, ponto alto e bloco vazio. E assim eu completo, então, o comprimento da passadeira com essas 2 carreiras aqui no final. Ela ficou medindo um total de 1,20 m. Agora eu vou contornar o tapete todo com ponto baixo para depois adaptar o bico de acabamento. Além de deixar firme as laterais do tapete, bem simétrico, facilita para você adaptar qualquer bico de acabamento. E aqui na descrição eu deixei alguns modelos aí que você pode utilizar. Veja que após o último ponto alto aqui na última carreira, eu vou fazer uma corrente só para dar distância onde eu vou começar o próximo ponto. E vou fazer o próximo ponto pegando na metade da última carreira. Depois eu faço um ponto baixo na divisão entre uma carreira e outra, outro na metade, um na divisão, outro na metade. Vou mostrar aqui em detalhe como eu faço. Pegando o último ponto como alça, assim, olha, entre o penúltimo e o último ponto, vou fazer ponto baixo. É nesse ponto aqui que eu vou finalizar a volta. Depois eu faço um ponto baixo na divisão entre uma carreira e outra, ou seja, exatamente onde eu fiz o último ponto alto, vou introduzir a agulha e vou fazer ponto baixo. Na metade da carreira, pegando o ponto como alça, faço ponto baixo. Na divisão entre uma carreira e outra também. Na metade e depois na divisão entre uma carreira e outra. Vou seguir fazendo assim até chegar no canto do tapete. Lá no canto nós temos o cordão inicial, inclusive, né? Aquela pontinha de fio que eu deixei quando eu fiz a primeira corrente. Deixa eu mostrar aqui para você. Aqui, olha. Quando chegar na lateral, no final aqui no canto, eu tenho essa pontinha de fio.
Então eu vou seguir fazendo sempre do mesmo jeito, na metade da carreira, na divisão entre uma carreira e outra, e na hora de fazer o contorno ali no canto, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no canto do tapete, fazendo sempre do mesmo jeito, ponto baixo na metade e na divisão de cada uma das carreiras. Veja como vai ficando aqui, olha a lateral do tapete. E aqui no canto é bem fácil fazer o contorno também deixando o canto simétrico. Veja que eu vou seguir até o último ponto. Aqui eu faço na divisão entre a primeira e a segunda carreira, pegando a primeira carreira, né, o ponto alto aqui como alça. O próximo ponto baixo eu vou fazer na mesma corrente que eu fiz o último ponto alto aqui nessa carreira. Então, no pé desse fio que está sobrando, vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixo. Para que o canto fique correto, vou fazer duas correntes de espaço, uma, duas. Vou voltar no mesmo lugar que eu fiz o último ponto baixo para fazer mais um ponto. Volto aqui no mesmo lugar, introduzo a agulha e faço ponto baixo novamente. Ficou assim, olha, o cantinho do tapete. Agora eu vou seguir fazendo ponto baixo na direção de cada um dos pontos que eu tenho aqui na primeira carreira e aproveito para esconder a ponta de fio inicial. Assim eu não preciso nem fazer arremate. Veja que eu vou no pé de cada um dos pontos, nós temos assim os dois fios, porque eu fiz pegando o fio do avesso, né, da corrente inicial. Se tiver só um fio aqui, não tem problema. É só pegar na direção de cada um dos pontos altos que tem aqui na primeira carreira e fazer ponto baixo para chegar no próximo canto. E veja que eu vou deixando essa ponta de fio posicionada aqui na parte de cima para já esconder essa ponta de fio também. E agora não tem segredo, é só seguir fazendo ponto baixo por toda a volta, sempre que chegar no canto, também é sempre do mesmo jeito. Um ponto baixo no canto, duas correntes, novamente ponto baixo. Os próximos cantos são um pouquinho diferentes desse primeiro, onde tem essa ponta de fio. Mas é super fácil fazer o contorno e aqui no canal eu tenho vídeo explicando detalhadamente cada um desses cantos. Eu vou deixar o link do vídeo aqui em cima, vou deixar também na descrição e você pode acessar porque o contorno é exatamente igual. Por exemplo, aqui olha, o ponto alto, o último ponto alto é formado por um ponto baixo e uma corrente. Então eu vou seguir fazendo ponto baixo em todos os pontos, na direção do último ponto. Vou fazer um ponto baixo, duas correntes, novamente ponto baixo no mesmo lugar. E depois eu vou seguir repetindo, ponto baixo na metade e entre uma carreira e outra, na metade, entre uma carreira e outra. Mas para não confundir, você pode dar uma olhada no vídeo que eu deixei aqui em cima e na descrição, porque lá eu mostro de forma bem detalhada como fazer esse contorno para que todos os cantos do tapete fiquem assim e não arredondados. Isso vai facilitar para adaptar o bico de acabamento. Eu vou seguir fazendo então por toda a volta e na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da volta, fazendo ponto baixo, contornando todo o tapete, né, fazendo esses pontos baixos tanto no comprimento quanto na largura. Mas para esse canto ficar correto, veja que eu preciso seguir até o último ponto. No último ponto eu já tenho um ponto baixo aqui, olha, na metade dele. Mas o topo, onde nós temos os dois fios desse último ponto, está livre. E lembra que após o último ponto eu fiz uma corrente, depois fiz o primeiro ponto baixo. Então é no ponto baixo aqui que eu fiz, pegando na metade da última carreira, que eu vou finalizar a volta. Mas para ficar correto, então vou seguir até o último ponto, fazendo ponto baixo. Esse é o mesmo ponto que eu já utilizei como alça. Vou fazer duas correntes para formar o canto do tapete aqui nesse espaço também. E agora vou voltar no mesmo lugar e fazer mais um ponto baixo. No mesmo lugar do último ponto baixo. Para completar a volta, vou fazer ponto baixíssimo no primeiro ponto que eu fiz ao começar a fazer esse contorno com ponto baixo. Assim, olha, o canto do tapete fica correto aqui também. E eu finalizo mais uma volta. Para começar a próxima volta, eu vou fazer uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo, vou no próximo ponto e vou pegar somente o fio que fica mais no avesso da peça. Em cima de cada ponto baixo nós temos dois fios, porém eu vou pegar só o fio que fica no avesso e vou fazer ponto baixo. Vou no próximo ponto, também pegando somente o fio do avesso, faço ponto baixo também.
Vou seguir fazendo assim até chegar no canto do tapete, pegando somente o fio que fica mais no avesso e aqui na frente, olha, vai ficando esse detalhe na borda. No início da carreira, veja que ficou mais baixo, mas quando completar a volta, eu vou preencher esse espaço, deixando ele exatamente igual a todos os outros cantos, as laterais do tapete. Então eu vou fazer até chegar no canto para mostrar para você como fazer o contorno. Já estou chegando no canto do tapete, fazendo os pontos baixos, pegando somente o fiozinho que fica mais no avesso. Vou fazer até o último ponto baixo, antes de chegar nas correntes de espaço. E logo à frente, temos as duas correntes. E em cada um dos cantos está exatamente igual, duas correntes de espaço para formar o canto do tapete. Então, nessa segunda volta, eu vou fazer ponto baixo na primeira corrente. Veja que eu peguei também só o fiozinho do avesso dessa corrente. Vou fazer duas correntes de espaço. Agora vou na segunda corrente e vou fazer ponto baixo também. Assim eu formo o canto do tapete e vou seguir nos próximos pontos, pegando também somente o fio do avesso, vou fazer a volta completa. Como todos os cantos estão exatamente iguais, sempre com duas correntes de espaço, então toda vez que chegar no canto você vai fazer também do mesmo jeito. Ponto baixo na primeira corrente, duas correntes de espaço, ponto baixo na segunda corrente e segue fazendo ponto baixo por toda a volta. Vou fazer a volta completa e na hora de finalizar eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da volta, fazendo o último canto. E aqui, olha, após fazer ponto baixo na segunda corrente, vou fazer ponto baixo na direção do ponto baixo que foi feito após as duas correntes. O próximo ponto já foi feito na direção do ponto que está na metade do ponto alto. Então, se você vai finalizar com ponto baixíssimo, após as duas correntes de espaço, só foram feitos aqui dois pontos baixos, um na corrente e um no ponto baixo que está após a corrente. Depois é só finalizar com ponto baixíssimo na corrente que está logo após esse espaço aqui, olha, fazer ponto baixíssimo. Se você vai finalizar com agulha de tapeceiro, então não faça ponto baixíssimo após o ponto baixo, eu vou alongar e finalizar com agulha de tapeceiro. Eu vou cortar e fazer essa finalização porque facilita até para fazer adaptação de outro tipo de bico de acabamento. Mas se você quiser continuar sem cortar o fio, seguir para o próximo passo, né, seguir para a próxima etapa, também dá certo. É só calcular direitinho para fazer os pontos no local correto aqui em cada um dos pontos baixos. Mas aqui, olha, veja que eu vou colocar o fio na agulha de tapeceiro número 14. Vou pular a corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto baixo, vou no próximo ponto, ou seja, no ponto que nós temos os dois fios na parte de cima. Esse ponto baixo fica na direção da divisão entre uma carreira e outra. Aqui eu vou passar todo o fio. Agora vou passar de cima para baixo pegando somente um fiozinho e passar dentro da corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto, saindo com a agulha no avesso da peça. Vou ajustar bem esse ponto para que ele fique igual todos os outros aqui na parte de cima. E aqui, olha, já não fica mais aquele espaço, né? Fica completo, então, deixando o canto do tapete perfeito. No avesso da peça é bem fácil. Veja que eu vou só costurar o fio, escondendo ele aqui nesse acúmulo de pontos que nós temos nas duas voltas de ponto baixo. Eu vou costurar ele indo para uma direção, pular um ponto e voltar costurando na direção contrária. Agora posso cortar a sobra sem precisar fazer nó. Cortei a ponta de fio e tenho aqui, olha, o contorno todo com ponto baixo no tapete. Ele já fica bonito desse jeito. Se você não quiser fazer bico de acabamento, quiser deixar só com esse tipo de acabamento no tapete também, fica perfeito. Para fazer o bico de acabamento, eu vou utilizar a mesma cor, ou seja, o mesmo fio que eu utilizei aqui para fazer o tapete, mas você pode utilizar uma cor diferente e, inclusive, pode adaptar outro modelo de bico. Como eu sempre faço esse contorno com ponto baixo nos tapetes, então tem vários modelos de tapete com bicos diferentes que eu uso essa mesma base. Então você pode seguir as regrinhas que eu deixei no vídeo para adaptar um bico diferente caso você queira. Eu deixei uma playlist aqui na descrição do vídeo e nela você encontra vários modelos, pode seguir qualquer um dos modelos que eu ensino a contagem de ponta, eu ensino a fazer a divisão
dos pontos para adaptar os bicos de acabamento também. Para esse modelo, eu vou começar fazendo o bico de acabamento no 5º ponto. Eu vou trabalhar primeiro na largura do tapete para facilitar a explicação, porque aqui eu preciso fazer algumas adaptações. É bom que você aprende a adaptar para outros comprimentos e largura de tapete. Eu vou começar aqui próximo ao canto, aqui estão as duas correntes de espaço, vou pular 1, 2, 3, 4, vou começar no 5º ponto. Aqui você pode tanto puxar o fio para fazer um ponto alto formado por correntes, quanto fazer o falso ponto alto. Eu vou fazer o falso ponto alto no 5º ponto, então veja que eu vou deixar uma sobra de fio e segurar com a mesma mão que eu estou segurando a agulha, apoiando a agulha em cima do fio, vou fazer 2 voltas aqui na agulha, vou no 5º ponto de base, ou seja, no 5º ponto baixo, vou introduzir a agulha, buscar o fio, e agora vou passar de 2 em 2 laçadas para formar o falso ponto alto. Ficou assim. Se você quiser, pode amarrar o fio, subir com 2 ou 3 correntes para formar o primeiro ponto que dá certo também. Após esse falso ponto alto, eu vou fazer ponto alto no próximo ponto. Vou fazer uma corrente de espaço, vou pular um ponto de base e vou fazer uma sequência com 3 pontos altos, um em cada ponto de base. 1, 2, 3. Vou repetir essa sequência. Uma corrente de espaço, vou pular um ponto, vou fazer uma sequência com 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Se não precisasse fazer adaptação, era só seguir assim, fazendo uma corrente, pulando um ponto e sequência com 3 pontos altos. Mas eu preciso chegar no canto do tapete com essa sequência de 3 pontos. Então, para adaptar esse bico de acabamento e dar certo chegar no canto, eu preciso contar todos os pontos que eu tenho aqui, os pontos baixos, e depois o total, menos 5, e o restante dividido por 4. Menos 5 porque eu preciso fazer a primeira sequência. Aqui, olha, eu preciso utilizar 1, 2, mais uma corrente de espaço para fazer essa primeira sequência de pontos. E no final, eu preciso de mais 2 pontos aqui para completar a última sequência, porque o terceiro e último ponto do último bloco eu vou fazer na corrente de espaço. E o restante dividido por 4, porque eu preciso de 4 pontos para fazer a sequência. Uma corrente de espaço pulando um ponto de base e eu utilizo outros 3 pontos para fazer esse bloco com 3 pontos altos. No meu tapete, aqui na largura, tem um total de 72 pontos baixos. Então, 72 menos 5 sobram 67, e 67 dividido por 4 dá um total de 16,75, ou seja, não dá um número completo, significa que sobram pontos. Vou fazer a conta inversa. 16 vezes 4 dá 64. Nas minhas contas aqui, quando eu desconto 5 pontos dos 72, sobram 67. E 16 vezes 4 dá 64. Então, 65, 66, 67. Significa que sobraram 3 pontos de base. Então, significa que eu preciso utilizar esses 3 pontos para chegar no outro canto do tapete com o bloco de 3 pontos altos. Tem 2 formas de fazer essa adaptação. Uma mais simples é utilizando os 3 pontos assim, olha. Digamos que sobraram 3 pontos, então eu vou utilizar um ponto aqui nesse bloco. Vou fazer um bloco com 4 pontos. Então, ao invés de utilizar 4 pontos para fazer essa sequência, eu utilizei 5 pontos. E assim eu já utilizei um dos pontos que sobraram aqui na minha divisão. Outra maneira é fazendo 2 correntes de espaço, 1, 2, e pular 2 pontos. Isso, como sobraram 3 pontos aqui na minha divisão, eu preciso fazer isso 3 vezes. E aqui completar o bloco, né, com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então assim eu já utilizei um dos pontos que sobraram, mas lembra que sobraram 3? Eu preciso utilizar os 3. E tem uma outra maneira, já que sobraram 3 pontos aqui na minha divisão, e eu preciso de 4 pontos para fazer essa sequência, eu vou seguir fazendo a sequência normal, com uma corrente, pulando somente um ponto de base e fazendo o bloco com 3 pontos altos. Vou fazer isso até chegar mais ou menos na metade do tapete. Como sobraram só 3 pontos, eu vou ensinar para você uma outra adaptação
que fica mais discreto ainda. Fica bem parecido com esses blocos que nós estamos fazendo aqui. Não vai ficar a corrente de espaço, né, as duas correntes aparentando mais espaço entre um bloco e outro, e nem vai ficar mais largo os blocos com 4 pontos. Então eu vou seguir até chegar aqui mais ou menos na metade do tapete para eu mostrar para você essa adaptação. Já estou chegando aqui na metade do tapete, olha, fazendo sempre do mesmo jeito. Uma corrente de espaço, pulando um ponto, bloco com 3 pontos. E aqui, olha, veja que eu fiz uma corrente de espaço, pulei uma corrente, fiz um ponto, só que dessa vez, ao invés de seguir nos próximos pontos para completar a sequência com 3 pontos, no próximo ponto de base eu vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. Volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto alto. Assim eu completo a sequência com 3 pontos altos, né, pulando um ponto de base. E só utilizei 3 pontos, olha, 1, 2, 3, que são exatamente os 3 pontos que sobraram. Mas esse tipo de adaptação só dá certo quando sobram 3 pontos. Se sobrar 2 pontos, é melhor fazer 2 blocos com 4 pontos altos. Aí você divide, faz um bloco com 4 pontos mais ou menos nesse espaço, outro mais na ponta do tapete. E se sobrar só um ponto de base, então é só fazer um bloco com 4 pontos, tá? Se sobrar 3, você faz esse tipo de adaptação. Deixa eu explicar aqui que eu comecei fazendo um bloco só com 2 pontos. Eu pulei 5 pontos de base aqui, né, 4 pontos, na verdade, fiz no 5º ponto. Então, quando eu for completar a volta, eu vou fazer um ponto alto no espaço de 2 correntes. No primeiro e no segundo ponto eu faço ponto alto também, assim eu completo um bloco com 3 pontos. Pulo uma corrente de espaço, faço um ponto alto e completo esse bloco. Então, quando completar aqui, você vai ver que esse bloco também vai finalizar com 3 pontos altos. Agora eu vou seguir, olha, já fiz a adaptação, então vou seguir fazendo uma corrente de espaço, pulando um ponto de base, fazendo os blocos todos com 3 pontos altos até chegar no canto. E aí eu mostro para você como fazer no canto e no comprimento também. Já estou chegando no canto e veja que eu continuei fazendo do mesmo jeito. Uma corrente de espaço, bloco com 3 pontos altos. E como eu fiz a divisão para fazer a adaptação aqui no meio do tapete, olha, chegando aqui no final, vou fazer uma corrente de espaço, pulando um ponto, vou continuar fazendo o bloco. Então, temos aqui uma sequência com 2 pontos altos, finalizando e chegando no espaço de 2 correntes. E para completar esse bloco, eu vou fazer um ponto alto no espaço de 2 correntes. Ficou assim, olha. Então, cheguei no canto do tapete exatamente com um bloco de 3 pontos altos. Isso porque eu fiz as contas antes de fazer o bico, né? Então, quando for completar a volta, o primeiro bloco também é do mesmo jeito. Um ponto alto no espaço de 2 correntes e depois ponto alto nos próximos 2 pontos, uma corrente de espaço e completo esse bloco também com 3 pontos altos. No comprimento do tapete, eu faço a conta do mesmo jeito, ou seja, o total menos 5 e o restante dividido por 4. E no comprimento do meu tapete tem um total de 205 pontos baixos. 205 menos 5 sobram 200, que dividido por 4 dá 50. Ou seja, não preciso fazer adaptação. Então aqui, olha, após esse último bloco com 3 pontos altos, eu vou fazer 3 correntes de espaço, 1, 2, 3 correntes. E vou começar a lateral fazendo um ponto alto aqui no mesmo espaço de 2 correntes que eu tenho no canto. Então faço um ponto alto. E vou completar o primeiro bloco nos próximos 2 pontos. 1, 2, e assim eu completo esse bloco com 3 pontos altos. Como não precisa fazer adaptação, eu vou seguir sempre com uma corrente de espaço, pulo somente um ponto e faço o bloco com 3 pontos altos. Na outra lateral do tapete, na largura, né, formando a largura, eu vou fazer exatamente igual à adaptação que eu fiz aqui nesse início, ou seja, na metade da largura eu vou fazer um bloco com 3 pontos, só que fazendo 2 pontos no mesmo ponto de base. No comprimento, como eu disse, não vai precisar adaptação. Então eu vou seguir por toda a volta, no final eu mostro para você como finalizar a volta e mostro o resultado de como ficou aqui no meu tapete. Já estou completando a volta, fazendo aqui o último canto, ou seja, chegando onde eu comecei a volta. Eu fiz aqui, logo após o canto, né, pulei 4 pontos, comecei no 5º ponto,
Então veja que eu terminei esse último bloco fazendo um ponto alto dentro do espaço de 2 correntes. Vou fazer 3 correntes de espaço, 2, 3. Vou fazer ponto alto aqui dentro desse mesmo espaço para começar o próximo bloco. E vou completar o bloco fazendo ponto alto em cima dos próximos 2 pontos. Para finalizar a volta, vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto, vou no próximo ponto, que é o último que ficou sobrando, faço ponto alto para completar o primeiro bloco. Vou refazer aqui esse último ponto. E agora, só finalizar com ponto baixíssimo aqui no falso ponto alto para completar esse último bloco com 3 pontos também. Para facilitar, veja que eu vou desmanchar aqui essa laçada que fica no alto do falso ponto alto. Vou puxar ela para o lado esquerdo, introduzindo de cima para baixo nesse espaço do falso ponto alto, faço ponto baixíssimo e assim eu completo a volta. Vou fazer aqui uma corrente para travar esse fio para mostrar para você que ficou exatamente assim em todos os cantos, olha. Termina com ponto alto nos 2 últimos pontos e ponto alto no espaço de 2 correntes. E no comprimento do tapete eu não precisei fazer nenhuma adaptação. Como eu expliquei, eu tenho aqui um total de 205 pontos baixos, então ficou fácil, a divisão ficou exata, não precisou fazer adaptação. Na largura do tapete, eu fiz a adaptação fazendo 2 pontos no mesmo lugar, num bloco aqui bem na metade, então eu fiz aqui na outra ponta também, né? Olha, eu fiz aqui mostrando para vocês, e depois aqui na outra ponta do tapete. Mesmo com essa adaptação, ele não fica formando ondulação, ele fica perfeito, olha. Então você consegue manter a largura do seu tapete, só um pontinho aqui não faz tanta diferença assim. Então finalizei aqui mais uma volta. A próxima volta eu começo dentro desse espaço de uma corrente. Então eu vou fazer ponto baixíssimo no ponto alto que nós temos logo à frente. E vou fazer ponto baixo dentro do espaço de uma corrente. Então, pegando dentro do espaço, formo 2 laçadas e depois um ponto baixo. Para completar o ponto alto, vou fazer uma corrente para dar a altura desse ponto alto. Se o seu ponto é mais alongado, pode fazer mais correntes que não tem problema. Essa ponta de fio inicial, depois eu escondo ela com agulha de tapeceiro para fazer esse arremate. Para completar esse bloco, eu vou fazer mais 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Um ponto alto, volto no mesmo lugar, sempre ajustando para ficar lado a lado e não amontoado, faço o terceiro ponto. Uma corrente de espaço, vou no próximo espaço de uma corrente e faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço, bloco com 3 pontos no espaço de uma corrente até chegar no canto. Chegando no canto, eu vou fazer um leque formado por 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Mas até chegar aqui no canto, eu estou fazendo todos os blocos, assim, olha, com 3 pontos e com uma corrente de espaço. Vou colocar aqui na bancada para você ver como fica aqui o resultado. Então, aqui no canto nós temos um espaço com 3 correntes e após esse último bloco, vou fazer uma corrente de espaço. Vou trabalhar o primeiro bloco com 3 pontos e esses 3 pontos eu faço próximo desse bloco que nós temos nessa lateral. Mesmo utilizando aqui as 3 correntes, vou fazer com os pontos bem ajustados aqui na base do ponto alto para ele não ficar movendo para um lado e para o outro, né, e manter a altura do ponto. Vou fazer 3 pontos altos. 2, ainda aqui no mesmo espaço, 3 pontos altos. Vou fazer as 3 correntes de espaço, mas antes de completar o leque, eu preciso girar o trabalho, porque o restante desse leque fica na outra lateral, ou seja, vou fazer mais próximo dos outros pontos. Então, começo fazendo o primeiro ponto alto bem junto aqui desses pontos que eu já tenho, para ele não ficar torto aqui no tapete, já puxando para o lado direito, né, para formar como se fosse um S aqui no canto do tapete. Os próximos pontos eu faço bem ajustado entre esse ponto alto que eu já tenho e os pontos que eu tenho aqui na carreira anterior, sempre ajustando para ficar lado a lado
e mantendo a altura dos pontos para que todos tenham sempre a mesma altura. Fiz então mais 3 pontos altos, formando o leque do canto. Vou fazer uma corrente de espaço e agora eu vou seguir repetindo. No espaço de uma corrente, eu faço o bloco com 3 pontos altos e sigo fazendo somente uma corrente de espaço. Só quando chegar no canto é que temos 3 correntes de espaço nesse leque para que o canto fique correto. Vou fazer a volta completa, todos os cantos exatamente iguais. Na lateral do tapete também, olha, só com 3 pontos altos com uma corrente de espaço. Na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo aqui o último bloco com 3 pontos altos. No canto eu fiz sempre do mesmo jeito, o leque com 3 pontos, 3 correntes e 3 pontos altos. Aqui no início eu fiz um ponto baixo e uma corrente para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Então eu vou fazer uma corrente de espaço após esse último bloco e faço ponto baixíssimo na corrente. Se você fez 2, 3 correntes, faça ponto baixíssimo na última corrente, que assim você finaliza no topo do primeiro ponto alto. Então, vou fazer ponto baixíssimo. E assim eu finalizo a segunda volta aqui no bico de acabamento. Para começar a próxima volta, eu vou fazer ponto baixíssimo no ponto alto do meio e depois faço ponto baixo no último ponto desse bloco. Então, ponto baixíssimo no próximo ponto e ponto baixo em cima do ponto alto. No espaço de uma corrente eu faço um ponto baixo. Logo à frente temos o bloco com 3 pontos altos. Vou fazer ponto baixo no primeiro, 3 correntes para formar um ponto picô. Se você quiser ele um pouco mais acentuado, você pode fazer com 4 correntes, com 5, não tem problema. Vou voltar no último ponto baixo, pegando de cima para baixo, pegando os 2 fios. Vou posicionar o fio que vem do novelo. Puxo para formar a segunda laçada e faço ponto baixo. Vou pular o ponto do meio, vou no último ponto do bloco e faço ponto baixo. Vou repetir. No espaço de uma corrente, eu faço ponto baixo. Depois faço ponto baixo no primeiro ponto do bloco. É nesse ponto que eu vou voltar para prender o ponto picô. Vou fazer 3 correntes. Volto em cima do último ponto baixo que eu fiz, na direção do ponto alto, e faço ponto baixo pegando nesse ponto para formar o ponto picô. Pulo o ponto do meio, vou no próximo ponto e faço ponto baixo. E assim eu sigo repetindo até chegar no canto. No canto é super fácil também. Vou fazer aqui mais um ponto picô para eu mostrar para você o resultado aqui na lateral do tapete, para você conferir se você está conseguindo fazer igual também. Ficou assim, olha. Vou fazer até chegar no canto para mostrar então como fica no canto do tapete. Já estou chegando no canto do tapete, fazendo aqui o último ponto picô na direção do último bloco, antes do canto. Aqui eu faço do mesmo jeito, olha, eu vou completar o ponto picô. Vou prender com ponto baixo no ponto alto, no último desse bloco. Logo à frente tem um espaço de uma corrente, vou prender com ponto baixo. E agora eu vou fazer uma corrente de espaço e no canto, nessa alça de 3 correntes, eu vou trabalhar um total de 5 pontos altos, um ponto picô, novamente 5 pontos altos. Então veja que após essa corrente de espaço eu não vou utilizar o bloco de pontos altos. Vou laçar o fio na agulha e vou trabalhar 5 pontos altos na alça de 3 correntes. Após os 5 pontos altos, eu vou fazer 3 correntes para formar um ponto picô. 1, 2, 3. Volto em cima do último ponto alto, pegando de cima para baixo, para pegar os 2 fios que ficam na frente. Vou fazer um ponto baixo para prender o ponto picô. E agora vou trabalhar mais 5 pontos altos ainda no mesmo espaço. Então veja que eu preciso ajustar todos esses pontos. Sempre que for fazer o ponto, ajusta para ficar lado a lado e não um em cima do outro. 2, 3, 4,
5 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço e agora, olha, entre os blocos, no espaço de uma corrente, eu vou prender com ponto baixo e vou seguir repetindo o que eu já vinha fazendo no comprimento do tapete, ou seja, ponto baixo em cima do primeiro ponto do bloco, 3 correntes para formar o ponto picô. Essa parte é repetição do que nós já fizemos. Pula um ponto, prendo com ponto baixo e vou seguir assim por toda a volta. A única diferença é que quando chega no canto, eu estou fazendo 5 pontos altos. Aqui, olha, após prender com ponto baixo, eu faço uma corrente, faço 5 pontos altos, um ponto picô, novamente 5 pontos, e veja como ele fica. Se ficar repuxando assim para a parte de cima, como se estivesse encolhendo o tapete, você pode aumentar a quantidade de pontos que tem nesse espaço, você pode aumentar para 2 correntes. Se ficar formando ondulação, se você vê que está sobrando ponto, você pode diminuir para 4 pontos, pode tirar essa corrente de espaço e só prender com ponto baixo e já seguir com os pontos altos. Enfim, pode adaptar, o importante é que colocando numa superfície plana, ele fique correto. Eu vou seguir agora fazendo por toda a volta, na hora de finalizar eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da volta. Veja que eu fiz ponto baixo no último espaço de uma corrente. Logo à frente eu tenho o bloco que eu iniciei a volta. Então, na volta anterior eu finalizei com ponto baixíssimo, fiz ponto baixíssimo no ponto do meio, depois fiz ponto baixo na direção do último ponto alto e no espaço de uma corrente, começando essa volta de ponto picô. Então aqui, olha, eu vejo que eu vou fazer ponto baixo em cima do ponto alto que eu finalizei a volta anterior. Fica um pouquinho mais apertado porque finalizamos com ponto baixíssimo, mas dá para pegar os 2 fios na parte de cima desse ponto e vou fazer ponto baixo. Após esse ponto baixo, vou fazer 3 correntes para formar o ponto picô. Vou fazer o ponto baixo aqui nesse último ponto para completar o ponto picô. E agora, se você não tem agulha de tapeceira, é só fazer ponto baixíssimo no ponto baixo que está na direção desse último ponto do bloco. Mas para ficar bem discreto, é interessante fazer esse arremate com agulha de tapeceiro. Então, após finalizar o ponto picô, aqui olha, eu fiz o ponto baixo para finalizar o ponto picô, vamos alongar, deixar uma sobra suficiente para fazer o arremate, cortar o fio. E vou utilizar uma agulha de tapeceiro número 14. Aqui, olha, eu vejo que eu vou colocar o fio na agulha. E vou pular o ponto do meio, vou no próximo ponto, onde eu fiz o ponto baixo, pegando os 2 fios na parte de cima. Passo todo o fio, tanto faz de trás para frente ou da frente para o avesso, não tem problema. Veja que eu vou passar todo o fio. E agora eu vou passar de cima para baixo no ponto baixo que eu fiz para finalizar o ponto picô. É só alongar um pouquinho, olha, tem o fio que está saindo aqui. Só introduzir a agulha de baixo para cima pegando os 2 fios que ficam na frente. E agora passar todo o fio para finalizar aqui com a agulha de tapeceiro. Aqui agora eu vou passar no ponto do meio, no alto do ponto, saindo com a agulha no avesso. Assim eu consigo puxar esse ponto picô. Ele vai ficar igual a todos os outros. E assim o início e final de volta fica bem discreto. No avesso da peça eu vou só esconder esse fio costurando ele aqui nos pontos baixos, sem aparecer lá na frente. E também como é a mesma cor do fio que eu trabalhei a volta anterior, ele não aparece muito. Mas nesse primeiro espaço aqui você não aperta muito, só passa mesmo o fio sem repuxar. Costura um pouco mais. Para ficar bem firme e não precisar fazer nó, é só pular um ponto. Aqui, olha, pula um pontinho, volta costurando aqui nos próximos e depois corta a sobra. A outra ponta de fio vou fazer exatamente igual. Vou colocar na agulha de tapeceiro, vou costurar aqui no avesso da peça, só para esconder, não precisa fazer nó, e depois cortar a sobra. Fiz o arremate das pontas de fio e tenho aqui a peça pronta. Eu espero que você tenha feito a sua, gostado do resultado. Aliás, conta aí nos comentários, você fez a passadeira, fez o tapete menor, fez o jogo de cozinha completo com 3 peças. Conta aí, eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço!